relação a isso. Bom, quero dar uma boa noite para todo mundo que está aqui presente, colegas de perto, de longe, nesse lançamento desse segundo volume dos Instantâneos da Educação. Essa publicação ela aconteceu, então, o ano passado, num primeiro volume, com textos de alunas e alunos, naquela oportunidade, do curso de licenciatura em Pedagogia, aqui da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na unidade em Bagé. Foram textos que foram gerados, na sua maioria, num componente curricular chamado Seminário Integrador 1, Educação, Pedagogia e História, em que os alunos faziam pequenos exercícios de escrita, rememorando lembranças, memórias desse encontro deles e delas com a educação de uma forma mais ampla, mas também com a educação escolar. Nesse segundo volume dos Instantâneos da Educação, eu e a Jaqueline Madruga Flash, que é uma das organizadoras dessa obra, inclusive a mãe dela está aqui presente, a Rosane, que é uma das autoras da obra. Bem-vinda, Rosane. Para esse volume, nós pensamos em ampliar esse público e incluir, sim, estudantes da licenciatura em Pedagogia aqui da UEGS Bagé, mas também pessoas de outros cursos, de outras formações, de outras localidades. Então, a gente tem aqui textos muito plurais de autores do Nordeste, do Rio Grande do Sul, da região Sudeste, da região Norte. Então, tem uma pluralidade de histórias e de articulações com a educação que deixou essa obra, a nosso ver, pelo menos, muito singular, muito bonita, muito emocionante. Depois vocês vão ter oportunidade de conhecer a obra. A gente vai enviar para todos que estão aqui a obra anexada, a gente vai solicitar a inclusão no repositório digital da UERGS, isso ainda está em processo, já que a gente teve um pequeno problema em relação ao ISBN, então a obra está toda pronta, a gente só está aguardando o número para inserir e poder colocar ela, então, nos repositórios e poder divulgar mais amplamente. Mas esse Instantâneos da Educação, então, ele vem para coroar um olhar que a gente tem de que a educação acontece dentro dos espaços escolares, mas também fora dos espaços escolares. E os textos, eles dialogam muito em relação a isso, mostrando essa complexidade da esfera educacional. Então, aqui a gente tem... Eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para todo mundo. Aqui a gente tem, então, os dados da obra, a gente tem um agradecimento, e esse agradecimento acho que diz muito desse olhar, da constituição desse e-book de forma especial, porque essa pluralidade de histórias tem mostrado justamente, né, o quanto valorizar a memória, o quanto valorizar a história dos povos e das culturas é algo muito relevante e é algo que traz, né, esse entendimento das tessituras, das tramas das vidas de todos nós e o quanto todos nós, pessoas comuns, pessoas que vivem os seus dias, que se entrelaçam, que se articulam entre si com objetos, com rituais, com práticas, o quanto todos nós temos histórias muito interessantes para contar. E esse e-book mostra justamente esse desejo de escuta, esse desejo de conhecer outras histórias, de pensar em articulações dessas outras histórias com as nossas próprias histórias. Então, ao ler os textos, a gente vai também recituando e ressignificando a nossa própria trajetória escolar, porque tem pontos de articulação, por exemplo, da minha trajetória com a trajetória do Luiz Bosco, com a trajetória da Clarice, da Rosane, e por aí vai, porque são histórias realmente que têm pontos de muita singularidade, mas também tem pontos de convergência. E está a riqueza de olhar para essa pluralidade de histórias, agora pensando justamente nessas histórias plurais do nosso Brasil. E vou, antes de mostrar aqui algumas passagens, da gente conversar e dos autores poderem falar também sobre esse processo de escrita. Se estiver muito pequeno, eu posso aumentar, gente. Vou ler aqui essa citação do Didi Huberman num livro chamado Que Emoção,
que nesse livro, quando a gente terminou de montar, de organizar, eu e a Jaque, a gente chegou nessa palavra, assim, emoção. Que emocionante realmente ler e se conectar com essas histórias tão plurais. Em diferentes momentos vinha o choro, vinha o riso, vinha também a tristeza, tem histórias difíceis, vinha a alegria também, porque tem pontos assim que nos levam ao extremo da felicidade, mas essa palavra emoção realmente nos tirou do chão muitas vezes. E o Didi Uberman, ele fala o seguinte, vou aumentar mais um pouquinho para ficar melhor para vocês lerem. O Didi Uberman diz: as emoções, uma vez que são moções, movimentos, comoções, são também transformações daqueles e daquelas que se emocionam. Transformar-se é passar de um estado a outro. Continuamos firmes na nossa ideia de que a emoção não pode ser definida como um estado de pura e simples passividade. Inclusive, é por meio das emoções que podemos, eventualmente, transformar nosso mundo, desde que, é claro, elas mesmas se transformem em pensamentos e em ações. Então, aqui a gente tem textos, a gente tem muito pensamento, mas com certeza, nesse processo de deflagrar, de colocar esses textos em circulação, com certeza eles vão seguir produzindo outros pensamentos, transformando os pensamentos e produzindo e transformando as ações, porque realmente eles emocionam e a emoção ela é processo de transformação de cada um de nós e de todos também de forma coletiva. Então é uma lindeza sem fim o que a gente tem aqui nas histórias de cada um dos autores e convido nesse momento a gente não vai, né, fazer uma chamada, mas quem puder, quem quiser comentar sobre o seu processo de criação, sobre o seu instantâneo de educação, se quiser ler uma pequena passagem para a gente, ou fazer algum comentário, se apresentar também, fique à vontade, porque a gente pensou justamente nesse espaço como um espaço de encontro, um espaço que a gente pudesse se ver, se visualizar também ao divulgar mais amplamente essa obra. Alguém quer tomar a palavra? Estou passando com todo carinho a palavra para algum de vocês. Qualquer coisa podem se levantar a mão ou ligar o microfone, fiquem à vontade. Enquanto isso, vou baixar aqui a obra e vou mostrar o sumário. Deixa eu ir aceitando aqui as pessoas. Vou mostrar o sumário, então a gente tem, né, uma introdução, a gente tem os textos de cada um, a gente tem um texto, então, abrindo como o Instantâneos da Educação 1, o texto da Ana Paula Machado Teixeira. Oi, Ivana. Levantou a mão. Oi, Tudo tudo bom? bem? Bem-vinda. Tudo bem, prazer lhe conhecer. Sou orientanda da professora Rochelle do mestrado em educação, já reconheci alguns colegas aqui também. Não, só para compartilhar brevemente, assim, o quanto foi prazeroso o processo da escrita. Minha formação é pedagogia de Alegrete, eu sou de Alegrete e me mudei para cá para fazer o mestrado. Assim, a gente tem tantas obrigações no nosso dia a dia, obrigações de escrita, obrigações de prazo. E esse momento, assim, eu senti uma oportunidade de compartilhar, assim, as minhas emoções, o que eu sentia, sem aquele medo de julgamento, ou de ter que ter milhares de autores embasando, né, o nosso texto. Eu me senti num processo de autoria, digamos assim, de expor quem eu sou, as coisas que eu acredito, os processos que eu fui constituindo e modificando ao longo do tempo. E o quanto também essa perspectiva Foucaultiana me ajudou também a mudar, a perceber a vida de outros modos, sabe? A me reconstruir sempre, assim, a cada momento. E é isso, assim, eu lembro que os dias que eu escrevi, eu fui para minha sacada, fiquei no solzinho sentada, assim, e fluiu a escrita de uma vez só. Eu fiz mais em forma de textinho mesmo. Mas foi de tão legal que foi, assim, de poder ser quem eu sou, sabe? De poder compartilhar um pouco, assim. E que bom que foi aprovado, né? Que legal essa iniciativa também. Parabenizo os responsáveis, né,
por possibilitar esse momento, assim, não só de publicação, mas principalmente de diálogo, né? De compartilhar as nossas especificidades, de respeito a cada um, a cada uma que tem a sua própria história, né? Mas é isso. Obrigada, Ivana. E que participação especial, assim. A gente vai ter uma nova edição, vocês vão ficar sabendo, e quem quiser depois se juntar também ao volume 3 já estão convidados. E, por exemplo, a Ivana fez um dos instantâneos, ela trouxe aqui essa noção de desconstruir nossas verdades sobre educação. Bem Foucaultiana mesmo, Ivana, tudo a ver com a filiação teórica. Ficou muito interessante os teus materiais. É que é o que eu estou vivenciando agora no mestrado, né? Eu estou estudando a formação inicial docente. Então, eu me vi nessa posição, né? De quantas verdades que eu fui alimentando e tido como coisas naturais, né? Sem problematizar. Então, eu me deparei mais profundamente com essa perspectiva agora, e aí eu fui repensando, né? Conforme eu ia escrevendo, quantas coisas a gente toma como familiar, né? E que a gente tem que tirar desse lugar, desconstruir essas coisas, né? Com certeza, ficou muito interessante. E daí a gente vê essa pluralidade de filiações também e de contextos que nos constituem. Então a gente vê textos, né, marcados por filiações teóricas, textos marcados por contextos e conjunturas de vida das pessoas muito interessantes e diferentes. Tem um texto, por exemplo, que fala do processo. Se a pessoa estiver aqui, pode se pronunciar, que fala do contexto amazônico e da formação humana, da formação educativa nesse contexto, né? Desse aprender nesse local tão específico e tão diferente também para muitos de nós. Uma riqueza sem fim e muitas outras histórias também que mostram essa pluralidade e o quanto a gente tem, sim, muito para desconstruir em relação às verdades, né, educacionais, em relação aos clichês que constituem o campo educacional e pedagógico, mas a gente também tem, ao mesmo tempo, olhares e singularidades pela nossa formação, pela nossa trajetória, pela riqueza cultural que é esse nosso país, com pessoas de diferentes etnias, diferentes locais, diferentes religiões e por aí vai. Assim, ó, é maravilhoso assim ver numa obra como essa, que, de novo, né, agradeço muito a participação de cada uma dos autores e autoras, porque realmente é como se a gente colocasse uma lupa para algo que muitas vezes o processo educacional, escolar, pedagógico também tenta extirpar, que é essa nossa pluralidade, que é, né, com certeza, uma das nossas maiores riquezas. Mas alguém quer se pronunciar, se apresentar como autor ou autora, comentar algum ponto do seu texto ou das suas intencionalidades? Fique à vontade. Janice, acho que levantou a mão. Oi, Janice. Oi, pessoal. Desculpa ter chegado há pouco tempo, mas é que correria na escola, né? Quem é professor sabe. Eu queria relatar assim que, para mim, assim, eu faço mestrado, então, entre aspas, já estou acostumada com aquela escrita acadêmica que é cheia de regras, cheia de normas, né? E aí, quando compartilharam comigo, que foi através de um grupo, a oportunidade de poder submeter um texto, né, para uns instantâneos, eu fiquei, acho que mais ou menos, foi um mês antes, assim, de encerrar o prazo, e eu fiquei com aquilo lá, eu vou escrever, e não escrevia nada. E aí eu sou aquela pessoa que escreve na pressão. Um dia antes eu mandei um e-mail para a professora, acho que foi a professora Viviane, que eu mandei e-mail com algumas dúvidas quanto à publicação, se eu tinha que seguir regra, porque no e-mail que me mandaram não tinha nada sobre regras. E a gente já veio com aquela coisa, não, mas tem que ter a BNT, tem que ter referencial teórico, tem que ter isso, tem aquilo, e não dizia nada sobre isso. A professora me respondeu, não, escreve do jeito que tu quiser, que depois a gente lê, enfim. E aí, quando eu comecei a escrever, que foi um dia antes de encerrar o prazo que eu escrevi o texto, eu fui me lembrando de toda a minha trajetória até a ingresso ao mestrado.
E eu me lembrei de coisas da minha infância, né? Até eu coloquei no meu texto, né? Que eu me lembro claramente, assim, eu com 5, 6 anos, ouvindo rádio com a minha mãe no pátio de casa, minha mãe lá lavando roupa. A gente não tinha máquina de lavar no frio. E aí tava dando uma reportagem de um assassinato que teve, enfim. E aí, por causa de herança. E aí eu perguntei para minha mãe, mãe, o que tu vai me deixar de herança? E aí eu, criança, eu achei que ela vai dizer, vai me deixar uma Barbie, sei lá, sou da época da Barbie, né? Que a Barbie estava no auge, era caríssimo. Então, minha família não tinha condições de comprar Barbie, mas era a boneca que eu e todas as meninas da época queriam. E a minha mãe falou: vou te deixar o estudo, que é a única coisa que não vão te tirar. Naquela época, eu era criança, né? 5, 6 anos, eu não entendi muito bem, fiquei até decepcionada. Poxa, mas eu queria tanto a Barbie, ela não vai me deixar a Barbie de herança. Só que hoje, com 36 anos, eu entendo perfeitamente o que ela quis dizer naquela época. Porque toda a trajetória minha, da minha família, foi muito difícil a escolarização. Não era algo, nunca foi algo tão fácil assim para a gente estudar. Por N razões. Família muito grande, não tinha condições de comprar material, uniforme. E quando eu cheguei ao mestrado, isso para mim me marcou muito, porque na minha família, em 45 anos, eu sou a única pessoa a conseguir entrar no mestrado. E aí, quando eu comecei a escrever e relembrar todas essas memórias, e aí é bem isso que eu faço no meu texto, eu acabo trazendo todas essas memórias de como foi o ensino fundamental, como foi ter que estudar e trabalhar, que é a realidade da maioria. Eu consegui entrar na primeira turma do ProUni, quando surgiu o ProUni lá em 2003, 2002, com uma bolsa, com uma meia bolsa, e aí eu não consegui continuar pagando a outra metade, então eu tive que trancar a universidade. Eu só fui ter esse retorno à universidade, acho que uns 6, 7 anos depois, quando eu consegui daí uma nova bolsa integral. Então, e como essas histórias vão se entrelaçando também com as questões de política, políticas públicas e educacionais, porque foi através das políticas públicas que eu consegui daí ingressar na faculdade com uma bolsa integral, que depois eu entrei, fiz especialização, que eu entrei no mestrado através de políticas públicas também, e como essas histórias vão se relacionando com a educação, com o meu processo de formação educacional e com a vida, né? E aí, então, escrever esse texto, eu digo claramente, assim, que foi um dos maiores prazeres que eu tive na vida, assim, eu poder voltar essas memórias e me redescobrir também enquanto profissional. Porque eu acho que na correria da escola, muitas vezes, a gente não se dá conta da nossa própria história, do quanto que a gente já construiu, do quanto que a gente ainda está construindo. E até eu estava conversando com a minha professora, né? Disse, a gente estava olhando alguns artigos que eu tinha publicado, e, enfim, os processos de mestrado que a gente precisa fazer. E aí ela perguntou, qual dos textos que tu mais gostou? Aí eu disse, olha, o texto que eu mais gostei, eu não posso, não, entre aspas, não vale academicamente para o mestrado em si, mas vale tanto para mim, tem uma representação tão grande para minha vida que eu digo, esse é o texto que eu mais gostei de escrever. Eu tô louca para ver o livro, para mandar imprimir, para ficar com ele embaixo do braço, dizendo para as pessoas, olha o que eu escrevi, vem conhecer a Janice. Porque é isso, acho que o texto que eu escrevi, ele veio no momento que eu estava um pouco decepcionada com a minha vida acadêmica, do mestrado, aquela fase de defesa de tese, que a gente fica estressada demais, e no meio de tudo isso eu consegui, em 24 horas, escrever um texto que realmente me deixou orgulhosa, de eu poder olhar para trás e ver a minha trajetória, ver as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, de poder olhar para os meus pais, enfim, para os meus familiares, e mostrar para eles que, olha, daí deu trabalho, e ainda está dando trabalho, mas vale a pena. A educação muda a vida, a educação transforma a vida das pessoas. A minha vida mudou completamente em razão da educação. De uma família de 5 irmãos, eu fui a única que consegui estudar, que consegui chegar até o mestrado. E isso, para mim, eu digo, não é motivo de orgulho, mas também é motivo de muita tristeza. Porque em 5 irmãos, apenas um consegui chegar onde eu cheguei, é muito triste. E para mim chegar onde eu cheguei, eu sei que teve lá meu pai, minha mãe, meus irmãos que deram um duro muito ralado. Minha mãe que trabalhando de faxineira, ouvindo desaforo de patroa. Meu pai se submetendo a um trabalho extremamente exaustivo, que acabou falecendo em cima de um torno. Então, assim, essa trajetória que eu trago no meu texto, por mais que algumas pessoas falem, que lindo, que história bonita, não é bonito. Não, o acesso à educação não pode ser tão difícil. Ele não pode ser tão dolorido.
Ele não pode, a gente não pode aceitar como normal e achar lindo e maravilhoso uma história de pessoas que têm que sofrer tanto para ter o direito ao mínimo, que é a educação. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de ter voltado essas memórias e me relembrar de tudo isso. Assim, foi muito gratificante para mim poder escrever esse texto. Ai, coisa boa te ouvir, Janice. E tu trouxe vários pontos, né, super importantes, como a questão realmente do acesso às políticas públicas, e nesses textos isso é muito visível, tem a ver com as políticas, e quando a gente começa a olhar a partir desse foco, e convido vocês a olharem também, os demais aqui presentes, assim que receberem a obra, a gente consegue ver pelo período de formação, pela geração das pessoas, políticas que realmente estavam sendo implementadas ou estavam efetivas no período histórico aqui do nosso país, e as condições de estudo, de trabalho, de vida que atravessam essas histórias. Então, assim, tem muito peso e muita força isso, e o quanto esse é um ponto realmente bem importante para a gente pensar como um atravessador desses diferentes termos, desses diferentes textos. A Janice também trouxe alguns outros pontos, como essa questão de olhar para trás, né? De olhar para a nossa história. E tem a ver com algo que a Adriana Horato colocou aqui, da profundidade das pesquisas com narrativas autobiográficas. E isso é uma força muito interessante, porque esse olhar para trás, ao mesmo tempo, ele vai na contramão do imperativo que nos assola, que é o presente, né? Olhar para o agora e já projetar o futuro e pensar o futuro. Mas esse agora e esse futuro, ele está enredado com as nossas histórias, né? Com esse passado que nos constitui e que vai permanecendo, de certa forma, também conosco. Então, é um privilégio a gente poder parar, silenciar, a gente poder olhar e a gente poder também tanto elogiar a nossa história quanto reconhecer os percalços, as dificuldades, mas também as alegrias, reconhecer também um aspecto de comunidade, né? Esse quem nós somos junto com aqueles que nos constituem de forma coletiva. Então, isso é uma riqueza muito grande. Em relação aos textos, realmente a vida acadêmica é cheia de normas para escrever, muitas vezes para pensar, entre outras coisas, e a gente realmente queria fazer esse convite para essa escrita mais fluida, para essa escrita mais aberta, para que cada um pudesse colocar os seus traços nesse texto. Então, vocês vão ver também esse aspecto do estilo de escrita. Tem estilos de escrita muito diferentes em cada um dos textos. E é bem interessante pensar a partir desse aspecto. Mais alguém quer se pronunciar? Algum autor, ou alguém que está aqui presente, que veio prestigiar, que a gente agradece muito a presença de todos e de todas. Oi, Mônica. Opa, levantou a mão, baixou. Fica à vontade, Mônica. Oi, boa noite. Consegue me ouvir bem? Ouvimos super bem. Bom, eu sou a Mônica, orientanda da Prof. Veronice, e eu quero falar um pouquinho da minha escrita, que ela ocorreu num momento muito difícil da minha vida. Eu acredito que um dos momentos mais difíceis que eu atravessava, assim, e a professora Veronice sabe disso, se ela estiver aqui, ela sabe, e a sensibilidade que ela teve e sempre tem conosco é importante ser salientada. E eu faço um relato muito parecido com o da colega que falou há pouco, né, de dificuldade, né, sempre quis escrever um texto que eu pudesse contar um pouquinho da história, e o acesso à educação que as pessoas acabam, às vezes, romantizando, né, e dizendo que, como tu tem sorte, como tu é sortuda, fez todos os concursos, sempre passou, e eu quis contar essa história, porque eu sou filha de agricultor, um orgulho enorme, eu sempre quis contar isso. E quando a gente vai escrever nos espaços, nas escritas acadêmicas, tudo a gente não pode, a gente sempre segue um monte de regra. E escrever esse texto
Eu compacto com a mesma ideia que a outra colega disse. Eu acho que foi um dos mais bonitos e mais emocionantes, foi escrever. Porque eu sempre quis contar de onde eu vim, quem é a Mônica, qual foi minha origem. Nunca foi fácil. Consegui uma vaga do mestrado, eu queria que todos os meus colegas pudessem ter conseguido. Eu não queria que ela pudesse ser tão disputada, porque deveria ser fácil chegar a um mestrado para todos os nossos colegas. Ele não deveria ser um lugar só de alguns, ele deveria ser um lugar de todos, a vaga do mestrado. Então, eu sei da responsabilidade que eu tenho de ter tido acesso a essa vaga, que embora muitos tentem inúmeras vezes, como eu tenho colegas e não conseguem. Então, eu escrevi esse texto, e eu quis deixar ele bem simplório mesmo, de como foi a minha vida, não foi fácil, né? Como eu digo, a minha primeira nomeação, eu trabalhei em cima de um morro, que eu tinha que subir a pé quase 1 hora, eu não desisti, eu não estava lá para desistir. E eu tive um professor na faculdade, que eu nunca vou esquecer, ele já fazem alguns anos que eu me formei, em 2009, e ele sempre dizia para mim, para nós, que quando a gente vai ao espaço escolar, a gente vai de encontro a mundos humanos diferentes. Então, uma sala de aula ela é composta por diferentes mundos humanos, assim como o mestrado ele é composto por diferentes mundos humanos, e aqui nesse livro que a gente teve a oportunidade de constituir, a gente consegue observar o quanto nós nos constituímos mundos humanos diferentes. Quando tu começa a ler e ver as histórias, a gente sabe o quanto cada um é carregado de sentimentos e lutas. E aí vem, assim como eu trouxe, a colega trouxe, as políticas públicas, que deveria ter acesso, todos deveriam ter acesso. Chegar a uma graduação, para mim, foi muito difícil, eu passei muito trabalho, eu tive que trabalhava num espaço totalmente diferente do que eu deveria estar inserido no espaço escolar, eu trabalhava numa fábrica de calçado, eu pegava às 4 da manhã, largava às 2 e pouca da tarde, começava às 6 na faculdade, ia até às 11, eu dormi. Desculpa, eu emociono, porque foi bem difícil. Então, assim, não deveria ter sido tão difícil estudar, mas foi muito difícil, porque eu não tinha condições. Então, é para a gente repensar que estar neste espaço hoje, para mim, é uma grande vitória, mas eu tenho a consciência de que muitos não conseguem, desistem pelo caminho, e não deveria ser assim, deveria ser o espaço de todos. Era só isso. Desculpe, gente, eu não sei, me emociona bastante quando eu falo. Mônica, não tem como não se emocionar. Vocês vão depois poder ler essas histórias e vão sentir isso que a gente sente, esse desejo de poder falar outras vozes, de poder contar e multiplicar as histórias, porque muitas dessas histórias elas não encontram eco, espaço nas instituições, nem no espaço social. E elas dizem muito, porque elas mostram problemas, questões, desafios da nossa sociedade, da nossa escola, da nossa função como profissionais para acolher esses mundos humanos diferentes, A força, eu me lembro, a primeira vez que eu li o teu texto, Mônica, o quanto isso retumbou e o quanto eu trouxe para a minha vida essa palavra assim, como algo que eu espero que me constitua e que me singularize nesse encontro com o teu texto, nesse encontro com esse professor da época. Então, assim, realmente é difícil sair do encontro com esses textos, com o encontro com essas histórias, sem se emocionar, sem chorar, sem ter nenhum gesto assim, realmente de emoção, porque a beleza está justamente nessa pluralidade. Obrigada, Mônica. Oi, Ellen. Oi, Vivi. É uma honra fazer parte desse livro, Porque eu acredito que essa edição deve estar assim, lotada de histórias maravilhosas de vida, o sentimento de resistência de muitas e muitos que estão aqui, porque a nossa caminhada ela tem tantos percalços, mas a gente consegue se reinventar através da educação e consegue chegar a esses espaços, E eu digo que a UERGS, quando eu vi essa chamada, eu sempre digo que a UERGS é a minha universidade do coração, porque foi na UERGS que eu fiz o meu primeiro vestibular e entrei na UERGS, eu fazia tecnólogo em fruticultura,
Só que nesse período eu acabei perdendo meu emprego, e aí eu ia a pé para o UERGS, e por motivo de fome mesmo, posso dizer que era o que eu passava, porque eu lembro na aula, eu chegava na aula e sentava lá no fundinho, com a barriga roncando, e ficava envergonhada, me sentia envergonhada de estar com a barriga ali roncando, né, perante os meus colegas que estavam ali. E aí até que eu cheguei num certo dia e disse assim, não vai dar mais. Mas aí eu conheci a professora Dulce, que é professora na Unipampa, fui fazer um curso de movimentos sociais, e aí eu me senti reenergizada novamente, né, na educação, e a partir desse momento eu resolvi lutar com todas as minhas forças, seguir um outro caminho, e conseguir me encontrar forças, né, que aí eu fui conhecer os textos do Foucault, né, me desconstruir de tudo que eu acreditava até então, e aí a partir dali eu me reinventei. E aí um dia eu fui convidada por um amigo que tinha um curso lá de extensão aberto na UERGS, e assim eu conheci a professora Viviane, no qual eu me encantei, e aí disso também conheci a Clarice. Agora olho aqui a Adriana Rorato, que eu não a conheço pessoalmente, mas assim, já assisti e tenho uma admiração enorme, embora não a conheça pessoalmente. E então, assim, eu gostaria de agradecer e parabenizar a todos por todas as suas histórias de vida, de luta, e por poder colocar nesse projeto um pouco do que a gente é, né? Porque quando a gente está na academia, as pessoas, muitos nos olham e acham que a nossa caminhada é tão mas ela está lá, ela está estudando, ela está na graduação, ela está na especialização, ela está no mestrado, mas as pessoas muitas vezes não sabem quais as lutas que nós enfrentamos todos os dias, quais são essas barreiras, e porque muitas vezes, e aí, estou no mestrado, mas o que eu preciso fazer para continuar, para que toda semana eu consiga estar ali, coisas que muitas vezes a gente acaba abrindo mão para conseguir outras coisas que nos fazem tão feliz, e que também a gente tem o sentimento de ajudar a outras pessoas também a se encontrarem nessa caminhada, né? A enxergar o seu potencial. Então, eu queria só agradecer o meu sentimento de gratidão por todos. Muito obrigada. Ai, é o nosso sentimento também, a ti e a todos vocês, Ellen, que nos brindaram com essas histórias incríveis, né? E com a força dessas histórias, das escolhas, das renúncias de vida também. Muito, 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 muito lindo. Vou, antes, Clarice, de passar para ti, vou tomar a liberdade de chamar a Jaque, organizadora do livro, que comentei aqui com eles, Jaque, do teu trânsito, né, em relação ao trabalho. Então, fica à vontade, já que a gente está conversando um pouco sobre as autoras, os autores da obra. Fica à vontade, Jaque, se quiser falar alguma palavra para nós. Oi, gente, tudo bem? Vocês conseguem me escutar? Eu estou escutando. Ah, que bom. É que meu fone não está muito bom. Então, se vocês não me escutarem, me avisem aqui no chat. Bom, eu sou a Jaqueline, eu fui parceira da Vivi e mais uma empreitada nossa, né? Com muito orgulho, muita felicidade. É a segunda edição dos Instantâneos. Essa proposta a Vivi criou, eu acredito, né, já há alguns anos. E a primeira edição eu participei como aluna em 2016, quando eu estava entrando na UERGS. E foi, assim, um presente poder pensar, sabe? Me colocar a pensar, a questionar sobre os meus processos formativos logo no início da minha formação, logo no início da minha graduação. Foi algo muito
muito importante, assim, muito marcante. E mais legal ainda foi revisitar esses textos e reescrever esses textos para a primeira edição. E agora essa segunda edição, com novos olhares, assim, uma coisa linda, sabe? Foi poesia do início ao fim, poder ler as histórias de vocês, poder escrever, porque eu também escrevi, né, nessa outra edição, sobre o outro enfoque, um outro olhar, pensando na formação mais ampla, né, além dos muros da escola. E, para mim, assim, ó, eu não sabia o que fazia enquanto eu estava lendo os textos. Se eu me concentrava na poesia das palavras, se eu me concentrava nos fatos marcantes de cada história, foi uma perdição para mim poder ler, sabe? E poder ver essa pluralidade que a gente tem no nosso país. Coisas mais lindas. Eu lembro de um trecho de um texto, não sei se a autora está aqui, que ela dizia que ela era um ser amazônico. Eu fiquei assim, nossa, que força, que poesia, que coisa mais linda, sabe? Tantas histórias que se cruzam, coisas semelhantes, coisas diferentes. É uma riqueza, e a gente poder compartilhar isso de lugares tão diferentes, né? A gente aqui tão do sul, pessoas tão do norte do país. Então, nossa, foi um orgulho, assim, ó, fazer parte dessa obra como autora e como organizadora, e vocês podem ter certeza que novas edições virão, com novos participantes, novos olhares. A gente já está pensando, né, Vivi, em trabalhar também com as histórias das crianças, né? Então, são coisas que estão... Essa escrita sobre os nossos processos formativos, elas são tão possibilitadoras, né? Então, olha, porta aberta para outras novidades, porta aberta para outras escritas, outros pensamentos e para ressignificações dos nossos processos, das nossas vivências. Só tenho a agradecer. E desculpem chegar a esse horário, por causa eu estou começando agora, né? Eu fui nomeada aqui no município de Bagé, então eu estou me adaptando à escola, aos horários, e só consegui chegar em casa nesse momento, estou até pelo celular. Tá ótimo, obrigada, Jaque. Vou passar a palavra, então, para Clarice. Olá, Clarice. Olá, estão me ouvindo bem? Escutamos. Sim. Uma boa noite a todos, né? De um modo muito especial e carinhoso as minhas amigas e companheiras de vida que estão aqui, né? Que é a Ellen, a Jaque, a professora Viviane e a Adri, né? Que foi minha colega de mestrado, né? Uma grande companheira, uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela também, que né? Trabalha com as infâncias, né? Que fez um trabalho lindíssimo, né, sobre as infâncias. Mas eu aqui não queria, assim, me deter, assim, na minha história, mas colocar, assim, o que está me afetando nesse momento de estar aqui nesse lugar, né, nesse espaço com vocês. Né? O quanto faz a diferença, assim, o professor, né, na vida do aluno. E eu vivi isso como aluna, né? E vivi isso também vivo como professora, que foi o que eu defendi na minha dissertação de mestrado, que a minha banca está ali, a professora Viviane foi minha banca, né? Eu tenho, assim, um carinho, uma lembrança, assim, incrível daqueles momentos, né? Que tive a oportunidade de estar na condição de mestranda ali, defendendo as minhas ideias da importância da educação não formal, né? Que foi das linhas que eu trabalhei. Agora, sim, ó, como um professor faz a diferença na vida dos seus alunos. E para uma pessoa assim como eu, que não tive nos anos iniciais a educação formal, eu fui fazendo esse caminho inverso, fui construindo um outro caminho diferente, né, para poder hoje, né, já estar com 25 anos de magistério, né,
que vocês vão ler ali a trajetória, ali na escrita que eu fiz, nos instantâneos. E queria colocar assim, gente, ó, é por emoção mesmo, assim, ó, a gente saber que teve os momentos difíceis, teve as dores, com certeza. Então, agora eu até me emocionei, assim, com a fala das meninas, porque só a gente sabe, né, em determinados momentos, quando a gente está nessa situação de luta, a vontade que às vezes dá na gente de voltar para casa, né, ou do desistir, né, do caminho. Mas quando tu olha, assim, para aquele professor, que é uma referência, assim, na tua trajetória, aí tu vê que tu não pode desistir, que tu tem que continuar. E eu tive isso. Eu lembro, Viviane, de uma viagem que eu fiz a Porto Alegre, e teve sentada lendo um livro, né? Eu digo assim, ela está estudando, ela é professora, mas ela está estudando, né? Eu lembro dos nossos encontros ali de formação de professores, né, com as escolas aqui de Bagé, falando assim, porque sei que tem mais gente que não é daqui da cidade. E aí eu era estudando toda aquela assessoria para a educação básica, né, que eu acho que isso aí é incrível da universidade, esse estar junto com a educação básica, né? E aí, naquelas formações, eu conheci a professora Viviane. E aí, lá pelas tantas, encontro ela num ônibus, né, muito concentrada, lendo, né? Digo, ela está estudando, né? E aí já imaginei, ela deve estar fazendo doutorado, e realmente, né? Ela estava fazendo doutorado. E aí, digo, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, né? Então, essa coisa, assim, pode até parecer romântico a gente dizer essas coisas, né? Porque depois, na batalha, na guerra, não é fácil, mas hoje, né, conseguir, né, estar fazendo doutorado no IFSU de Pelotas, consegui uma, né, e trabalhar na linha de Deleuze, que as gurias estavam falando do Foucault, né, também estive conversando com esse senhor para me desconstruir um monte, né, desde a especialização, quando encontrei com a Ellie. Então, aqui você está falando das redes, né, das relações. Então, aqui é um fluxo bárbaro, né, for puxar todas as linhas, né, e aí encontrei a Jaque no meu grupo de pesquisa, né? E, através da Jaque, um convite carinhoso, né? Para fazer parte dos instantâneos da educação. E como se não bastasse tudo isso agora, no começo do doutorado em Pelotas, uma das nossas professoras de metodologia pediu que se inscrevesse, que se fizesse uma escrita da trajetória da gente. Eu chorava tanto, porque eu pensava assim, meu Deus, mas eu tenho isso pronto, né? Eu tenho isso já escrito, é só uma questão de eu organizar, porque a gente, assim, ó, quase que 50 horas de jornada de trabalho, né? Para dar conta, né? E mais os compromissos de leituras, assim, diárias, né? E os instantâneos, assim, me carregaram no colo nessa hora, né? E aí eu pude comentar isso no grupo, né, na hora da partilha, de dizer, olha, né, e a leitura, olha só, e a leitura que a gente fez, agora que eu não lembro agora da autora, mas falava no livro dela que aquela escrita ela tinha usado para um trabalho acadêmico. Então, como a gente também conversa com os autores nessa hora, né? Os autores conversam com a gente. A nossa história, às vezes, também se entrelaça com a história daqueles que a gente lê, né? Então, tudo isso é muita riqueza, né? A professora Mirna está aí também, né? Também, né? A gente tem, né? Ela esteve na minha escola, né? Fazendo um trabalho sobre a educação popular, né, quando eu estava começando, há 10 anos atrás, na escola onde eu estou até hoje. Então, gente, é muita coisa para a gente, assim, dizer em poucas palavras. Só assim, ó, sou muito feliz, privilegiada, que graças às políticas públicas também a gente vem conquistando esses lugares, né? E que não foi fácil, né? Não foi. E nunca vai ser. Por que às vezes é tão difícil? A gente, né, pensa, alguns desistem, né? Agora, coisa boa quando a gente tem essa coragem, né, de permanecer, de insistir. Não sei como,
Essa aí é um pouco a minha meta, não sei como. Lá, a criança lá que não tinha escola, queria ser professora, não sei como, mas eu vou chegar lá. Então, é isso. E aí eu digo, a Clarice Lispector sempre me inspirou. Eu tenho que, quando eu escrevo, tenho que falar nela, né? Dizer assim, ó, que o pouco o que se sabe, né, constitui a verdade da gente. Eu sabia tão pouco, tinha tão pouca coisa, mas uma vontade, esse desejo enorme, né? De um dia estar numa sala de aula, de ser professora, de alfabetizar, de dar oportunidade, e com a minha vida e com a minha história também ajudar as crianças e dizer para elas que elas também podem. Então, hoje eu trabalho com crianças da vulnerabilidade social e como orientadora educacional, que é um outro espaço, né? E nas minhas conversas com elas, eu sempre digo, assim como a professora está aqui hoje, vocês também podem estar em diferentes lugares, vocês podem ir aonde vocês quiserem. É só acreditar no potencial que vocês têm. Então, é isso, gente amada. Estou muito feliz mesmo por estar aqui com você. Parabéns, Clarice. Obrigada, Clarice. Que riqueza te escutar. E te escutando, acho que para mim fica muito nessa força da gente afetar e ser afetado pelo outro, né, nesses encontros. Então, aqui, nesse lançamento, eu fico muito feliz, tenho certeza que a Jaque também, por a gente poder construir esse espaço, da gente poder se olhar, se ver e saber, né, dessa força que tem quando a gente prima pelo encontro, pela escuta, quando a gente prima por essas relações em que a gente afeta, mas que a gente também é afetado, porque daí a gente tem esse poder da transformação a partir da leitura, dos textos, da música. Por exemplo, a abertura do teu texto, Clarice, tu trouxe Coração de Estudante do Milton Nascimento. Daí, a primeira vez que eu li os textos, eu passei acho que uns 3 dias ouvindo sem parar o Milton Nascimento, porque eu fui afetada por essa referência que tu trouxe ali no início do texto. Então, que lindo isso. E lembro aqui também da tua defesa, não sei se tu recorda, o quanto eu chorei na defesa, porque a Clarice tem um jeito de escrever, uma forma, uma doçura que é própria dela e que... Ó, já estou começando a chorar, já chorei algumas vezes aqui, gente. Mas não tem como a gente ficar inerte quando a gente encontra pessoas, textos, materialidades, quando essa força do afeto está presente. Ai, que lindo, Clarice. Obrigada. Quero dizer aqui, beijo. Aqui eu estou vendo a Juliane, que foi nossa aluna aqui na UERGS Bagé. Bem-vinda, Juliane. Duli, como a gente chamava. Ai, que saudade. Passo a palavra para o Luiz Bosco. Oi, Luiz, que bom te ver, Luiz. Bem-vindo. Oi, boa noite, gente. Eu sou da área da psicologia da educação. Eu não conheço a UERGS, não conheço, nunca estive, né, aí com vocês. Eu esbarrei por acaso com a chamada para essas publicações e me chamou muito a atenção e eu escrevi, mas depois eu desisti de mandar. Eu, de última hora, revi e achei que devia mandar sim. Achando muito interessante estar aqui conversando. A gente publica, principalmente quando é em revista, e não tem oportunidade nenhuma de ver quem que publicou, de ter esse momento de troca. Então, estou achando super bacana eu aqui do interiorzão de São Paulo poder estar conectado com vocês. No meu relato, eu me preocupei com a precarização do nosso trabalho, tanto no ensino superior, eu sou professor universitário, mas eu trabalho como psicólogo no SUS também, por esses desencontros da vida e que a gente não vai achando muito como entrar na docência, né? As coisas andam bem difíceis. Mas continuo atuando na educação também. Então, eu fiquei muito, muito tocado pela oportunidade de falar um pouco a respeito de como que estão as coisas para nós que atuamos na educação. Eu achei muito interessante essa oportunidade.
Eu gosto muito dessa forma de escrita em que a gente transborda um pouco para além do quadrado acadêmico, que a gente consegue se expressar com mais liberdade e emprestar, inclusive, recursos literários para aquilo que a gente está trazendo, para aquilo que a gente está trazendo à luz. Né? Um texto nunca deve ficar na gaveta, estou dizendo isso para mim mesmo. Se ele fica na gaveta, ele não dialoga com ninguém. Né? Então, a gente deve sempre aí colocar para o mundo, colocar para as pessoas, né? Eu quero dar os parabéns para as organizadoras do livro, para a organização do evento também, todo mundo de parabéns. Eu estou muito feliz de poder participar dessa obra. Um abração para vocês. Obrigada, Luiz. Deixa eu ver, acho que eu não projetei, estava colocando o teu texto, não sei se aqui na projeção, se foi o teu direitinho. Foi. Meu Deus, não sei se eu errei aqui. Mas qualquer coisa, peço desculpa. Não sei se eu errei na projeção aqui do texto, na abertura. Não tem problema, o pessoal confere depois. Mas, Luiz, vou aproveitar e vou comentar o quanto nessa leitura a gente vai se sentindo próximos, né, dos autores, por saber justamente essas singularidades da vida, das movimentações, das escolhas que foram feitas em relação a cada um de vocês. É muito rico nesse sentido, porque são escolhas, condições de vida que vão constituindo cada um de vocês, e isso nos aproxima ao mesmo tempo. E daí aqui tem vários pontos, né, da tua história que foi bem interessante assim, para a gente poder pensar nessa formação. Então, dá essa sensação assim, realmente, né, das histórias que se conectam, né, e que, ao mesmo tempo, a gente vai conhecendo outras camadas dos autores que, como o Luiz também colocou, numa publicação de artigo, em alguns outros tipos de publicação, a gente não tem essa possibilidade, né? O autor, a autora, tratando de um assunto teórico, muitas vezes, até por exigência de algumas áreas, tentando se distanciar a sua autoria dos dados. Então, é um texto que nos convida, né? Um formato que nos convida para a gente poder pensar essa riqueza que é se conectar com os objetos de análise, se conectar com a nossa história, mostrar os percursos e os percalços e por aí vai. Então, fica o convite para todos conhecerem as especificidades do Luiz aqui pelo Instantâneo. Eu já vou passar a palavra para o Valdoir, a gente está a 5 minutos de encerrar esse momento, e acho que vou combinar com a Jaque, depois da gente enviar hoje para os autores desse material, até para vocês verem se tem algum problema no nome de vocês, ou algum problema no texto, enquanto a gente espera, deve ficar pronto até sexta-feira o ISBN, enquanto a gente aguarda, daí vocês podem fazer alguma revisão, a gente altera sem problema nenhum, e vocês já vão poder matar um pouquinho a curiosidade, assim, enquanto a gente não pode, daí ainda, né, divulgar para todo mundo pela falta do número, mas hoje enviamos para vocês. Oi, Valdoir, bem-vindo. Olá, gente, boa noite. Primeiro eu queria dizer que é muito prazeroso, assim, e também leva a gente a grandes reflexões, né, ouvir os relatos aqui, né, a leitura certamente vai ser muito prazerosa também, mas como foram expressivos os relatos, né, ditos aqui. Eu vou ser bem breve, vou só falar assim da minha jornada. Eu coloquei alguns pontos e reparei que vem desde a infância até o final do doutorado, né, eu sempre tive uma relação muito próxima, assim, com educação, não quero largar disso para o resto da vida, né, estou falando de dentro do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, sou servidor daqui desde 2008, embora seja originalmente do Rio Grande do Sul, morei um tempo no interior de São Paulo também, então a gente vai fazendo essa jornada, né, e como é expressivo, assim, isso que veio nas falas, e eu ontem vinha pensando nisso,
como esse material ele pode representar, assim, ou como às vezes as políticas públicas elas mudam jornadas de vida, né? Elas mudam experiências de vida. A gente trata disso às vezes como uma coisa tão fria, né? Ou então no outro lado, né? Aquela coisa do herói, né? Né? Da meritocracia pura. A gente sabe que tem muito mérito, sim, de todo mundo que constrói uma jornada dessa, mas também tem mérito em quem não consegue construir essa jornada, né? Porque as contingências são tantas que às vezes o mérito é abrir mão, inclusive, da sua jornada formativa em razão de outras exigências que a vida impõe, né? E essa sensibilidade, às vezes, ela não está presente, né? Tanto no campo acadêmico quanto no campo das construções políticas, né? Então, acho assim, vejo que vocês estão constituindo aí uma coisa que pode ser uma base muito importante, inclusive para pesquisas acadêmicas, para mostrar um pouco disso depois, de como que a política pode também, pode não, né? Como é a função da política é fazer, né? Causar essas jornadas e experiências de vida, ou permitir, né? Causar é uma palavra forte demais, né? Então, isso, queria só compartilhar que eu me deparei, né, com essa chamada logo depois de ter terminado o doutorado, e eu estava num plano de migrar a minha tese para um livro, e eu tinha começado a fazer esse esboço uns dias antes, e quando eu fui começar, eu disse, não, eu não vou começar pela minha tese, eu vou começar achando um jeito de dizer quem eu sou na educação, como eu vejo a educação, né? Como eu sinto a educação. E aí foi curioso, porque eu disse assim, eu vou começar com uma página contando breves histórias, né, da minha vida. E depois, e aí eu acho que foram 2, 3 dias depois, aí eu me deparei com a chamada, eu disse, ué, mas é isso, né? É a mesma coisa. Assim, então eu vou tentar fazer parte, né, desse conjunto, porque um coletivo de pessoas contando suas histórias certamente tem mais força e mais energia aí do que histórias isoladas, né? E como a gente percebe isso nessas falas. Então, só compartilhar que são realmente aflições que a gente tem. No final do doutorado, o que eu cheguei lá dizendo? Eu quero falar uma historinha aqui da minha vida, né? E acho que é isso. E também, compartilhando um pouco do que os colegas disseram, né? Eu fiquei pensando, essa semana mesmo recebi resultado de uma aprovação de um artigo aí para uma revista com qualis elevado, não sei o que, e a gente fica assim, pô, recebeu o resultado, pronto, acabou. Não quero nem ler a revista, porque a gente fica tão cansado que não quer nem ver o resultado daquilo mais, né? A gente só quer estar aprovado, estar publicado e pronto, né? E aqui a relação é muito diferente, né? A gente quer ver, quer mostrar. Hoje, se perguntarem das produções que eu tenho recentes, quais que eu quero mostrar? É essa. Eu ainda quero ver, porque eu quero mostrar, porque eu quero também alcançar as outras histórias e estar presente dentro de um coletivo. Então, com tudo isso, o que eu quero dizer é parabéns, assim, acho que a iniciativa é sensacional, né, porque ela une a questão do reconhecimento, que isso tem um valor, né, acadêmico, né, muito profundo, e toca em elementos de uma sensibilidade, né, que é central quando a gente pensa educação, né? Então, só parabéns e louvores para todo mundo que concebeu e participou dessa iniciativa. Ai, obrigada, Valdoir. E que discussões interessantes, que instantâneos interessantes. E para a gente, né, seguir pensando que perguntas inquietantes a gente tem nas nossas heranças, na nossa história, pegando esse título aqui da sessão do Valdoir para a gente poder pensar, né? O que nos inquieta, que entrelaçamentos com essas inquietudes a gente constitui. Vou passar a palavra para a Jaque, então, para a gente ir finalizando. Só para aproveitar o gancho, né, dessas falas, que foi justamente essa proposta, né, da gente pensar a educação de uma forma mais ampla, porque educação passa pelo corpo, passa pelo sensível, passa por tudo isso. E educação não cabe num artigo, né, naquelas molduras, naqueles moldes. Porque quando a gente quer falar de educação, a gente precisa usar de outros recursos, porque falar de educação, estando dentro da educação, é transbordar, e é se permitir. Quando a gente tem que moldar o que a gente vive para caber dentro dessas regras, perde tanta riqueza, né? Perde tanta beleza, tantos detalhes, tanta potência, tanta força.
Então, esses instantâneos estão repletos de força, é muita sensibilidade. Eu acho que isso que torna essa coleção de textos mais incrível, mais potente, com tantas histórias. E o quanto a gente precisou voltar, né, para dentro, olhar para dentro, para poder escrever. As minhas histórias mesmo foi um processo muito forte, muito intenso, de pensar tudo aquilo que, não só o que eu trazia da escola para casa quando eu era aluna, né, da educação infantil, das séries iniciais, do ensino médio, da graduação, mas tudo que eu levava também da minha casa para dentro da escola. E o quanto a gente leva da gente, né? Nós não somos só números dentro dos espaços, nós somos pessoas, né, com tantas histórias, e eu acho que isso que traz beleza. Obrigada, Jaque. Pessoal, vou parar a gravação então, mas reforçar o agradecimento a todos e todas que contribuíram para essa obra, que está linda, que está potente, que mostra a força das nossas vidas cotidianas, a força das políticas públicas, a força dos nossos encontros, dos nossos afetos. Agradecer muito a presença de quem veio aqui assistir, prestigiar esse momento que é tão importante para nós. A gente vai enviar, assim que tiver no repositório, para todos a obra, com um convite muito carinhoso para que leiam essas histórias e que possam também pensar em perguntas, em momentos inquietantes das suas trajetórias, para compor a nossa próxima obra. A gente vai enviar o convite mais adiante, mas já ficam todos, né, convidados e convidadas a fazer parte da próxima edição, seja com as suas histórias, seja com a versão das crianças que vocês podem conhecer. Então, vamos passar aqui os autores e autoras, né? Inclusive o nosso maravilhoso ilustrador Alessandro Bastos Ferreira está aqui representado, e a imagem de cada um de vocês, com o currículo de vocês, que encerra, então, essa obra, e que fazer a leitura de cada texto e vir aqui ver os rostos, ver as trajetórias de vocês, faz muito sentido para a gente poder compreender o lugar de produção dessas histórias de cada um de vocês e de vocês. Muito obrigada, realmente, e que a gente possa se encontrar em muitos outros momentos de forma afetiva, de forma efetiva, porque, com certeza, todos nós temos histórias únicas, singulares, e que se complementam quando a gente força esse encontro. Muito obrigada a todos e a todas, uma alegria, realmente. Seguimos nos falando e vamos enviar o e-mail hoje.